Você já tentou rezar o rosário com toda a boa vontade do mundo, mas no fundo, sentiu como se nada mudasse, como se estivesse falando com o vento? Parece que você está se esforçando, rezando direitinho, mas sua fé continua parada no mesmo lugar. A oração sai da sua boca, mas parece que não chega até o céu. Se você já se sentiu assim, você não está sozinho. Muita gente reza o terço todo dia, com fé, com esperança, mas sem ver frutos. E talvez, só talvez, o motivo disso seja porque estão rezando do jeito errado, mesmo sem perceber. Mas calma, existe uma saída, e ela foi vivida na prática por um jovem que mudou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, mesmo tendo vivido apenas até os 15 anos. Carlo Acutis, um garoto como qualquer outro, que curtia computadores, videogames, andar de bike e dar risada com os amigos, mas que escolheu colocar Deus em primeiro lugar, todos os dias. Carlo tinha um amor gigante por Jesus, especialmente por Jesus na Eucaristia. Ele chamava a Eucaristia de minha estrada para o céu. Mas sabe qual era o outro companheiro que ele sempre levava com ele nessa estrada? O rosário. Mas o jeito que Carlo rezava era diferente. Ele não tratava o terço como uma lista de tarefas. Não corria para terminar logo, não falava no automático. Ele rezava com o coração, de verdade, como quem senta para conversar com alguém muito importante, alguém que ama. Antes de começar, Carlo fazia uma pequena oração, algo simples, mas cheio de intenção. Maria, minha mãe, me ajuda a rezar com amor como você merece. E pronto. Era como se naquele instante ele saísse do mundo ao redor e entrasse em um lugar só dele e de Deus. Enquanto muitos apenas passam as contas do rosário entre os dedos, Carlo mergulhava nos mistérios. Ele fechava os olhos e se imaginava dentro das cenas. Quando meditava o nascimento de Jesus, era como se ele estivesse ali ao lado da manjedoura, vendo o menino brilhar no meio da noite. No momento da paixão, ele sentia o peso da cruz, a dor do amor que se entrega. E não pense que ele era um santo desde o berço. Carlo era gente como a gente. Tinha dias em que estava cansado, distraído, com a cabeça cheia, mas mesmo assim, ele escolhia dar o melhor de si naquela oração. E isso fazia toda a diferença. Sabe aquela sensação de estar falando, mas ninguém escutando? Carlo aprendeu que não era porque Deus estava longe, mas porque às vezes a gente reza sem estar inteiro, com o corpo presente, mas a alma distraída, como se estivesse mandando flores murchas para Nossa Senhora. E ele dizia: por que oferecer flores secas à nossa Mãe do Céu se podemos dar as mais bonitas? E as flores bonitas para Carlo eram as orações feitas com amor, com calma, com intenção. Ele não rezava 10 terços por dia. Às vezes rezava um só, mas colocava tudo ali. Suas alegrias, seus medos, seus pedidos, sua gratidão. E oferecia tudo a Maria, com a certeza de que ela levaria até Jesus. Mesmo quando ficou doente, com uma leucemia agressiva que o levou tão cedo, ele não parou de rezar. Pelo contrário, rezava ainda mais. Mas sabe o que é incrível? Ele não reclamava, não perguntava, por que eu? Ele dizia: eu ofereço esse sofrimento por Jesus, pelo Papa e pela Igreja. Isso com apenas 15 anos. E talvez esse seja o grande segredo. O rosário não é um botão mágico. Ele não serve para ganhar bênçãos como num jogo. Ele é uma ponte, um caminho de amor, um diálogo de filho com a mãe, um lugar onde você pode se derramar, abrir o coração, descansar na fé. Então, se você está aí, sentindo que suas orações estão frias, vazias, sem resposta, talvez seja a hora de mudar o jeito de rezar, de parar de fazer no piloto automático e começar a colocar o coração em cada Ave Maria, como Carlo fazia. E a boa notícia: você não precisa ser santo para isso, nem entender teologia, nem decorar orações difíceis. Basta querer rezar de verdade. Basta parar um pouco, silenciar o coração, segurar seu terço e dizer: Maria, eu quero fazer isso com amor. E pronto, o céu se abre. Carlo Acutis viveu pouco tempo, mas sua fé era gigante. E ele nos deixou um testemunho claro. O rosário rezado com o coração transforma tudo. A tristeza vai embora, a paz chega, a fé cresce. E mesmo no meio das dores da vida, a gente sente que não está sozinho. Então hoje eu te convido a experimentar. Não precisa rezar o terço todo agora. Começa com um mistério, mas faz com presença, com intenção, com amor. E você vai ver o que acontece. Porque, como Carlo dizia com aquele sorriso calmo e cheio de luz, a tristeza é olhar para si. A felicidade
é olhar para Deus. Antes de a gente mergulhar no jeito certo de rezar o rosário, como Carlo Acutis nos ensinou, só dá uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Os próximos conteúdos vão te ajudar a aprofundar ainda mais sua fé e transformar sua forma de se conectar com Deus. E eu tenho certeza que você não vai querer perder. Carlo entendia algo que muitos ainda não perceberam. O terço não é uma corrida para ver quem termina mais rápido. Ele não contava quantos mistérios rezava por dia como um troféu espiritual. Em vez disso, ele se perguntava: eu realmente me encontrei com Jesus e Maria nessa oração? Esse é o critério que importa. E é aqui que muitos tropeçam. O erro não está na quantidade, mas na ausência de presença. Rezar sem atenção, repetir palavras sem intenção, é como enviar uma carta sem remetente. Pode até chegar, mas falta alma, falta identidade. Quantas vezes você já começou a rezar e, sem perceber, sua mente estava em outro lugar, pensando nas contas para pagar, nos problemas da família, nas mensagens do celular? Carlo, mesmo sendo um jovem imerso no mundo digital, sabia silenciar. Quando rezava, ele colocava o celular de lado. Ele olhava para o céu, fixava o olhar em uma imagem de Nossa Senhora ou simplesmente fechava os olhos e mergulhava em Deus. Não era fanatismo, era amor, era foco, era desejo sincero de se unir ao céu. Esse foco é o que dá força à oração. É o que transforma palavras em pontes espirituais. E é isso que Carlo nos convida a redescobrir. Ele era um garoto comum, mas viveu a oração de forma extraordinária. E o que ele nos mostra é que você também pode fazer isso. Não precisa ser santo canonizado. Basta ser sincero, basta ser inteiro, basta rezar com o coração. Outro erro, muito comum, e que Carlo evitava com sabedoria, era transformar o terço em um hábito automático, como quem aperta um botão e espera um milagre. Carlo não tratava Maria como uma fada dos desejos. Ele tratava como mãe e sabia que a oração é um relacionamento, não uma transação. Por isso, antes de começar, ele dizia baixinho: Jesus, eu te ofereço este terço por amor. Maria leva cada Ave Maria como presente para o céu. Isso era mais do que devoção, era intimidade espiritual. E aqui entra um ponto essencial, que Carlo vivia e nos ensina com profundidade: a meditação dos mistérios. Muitos católicos rezam o terço como se fosse apenas uma sequência de orações vocais. Mas Carlo não. Para ele, cada mistério era uma janela aberta para o coração de Jesus. Ele visualizava, sentia, participava. No mistério da Anunciação, ele imaginava o anjo entrando no quarto de Maria, via o brilho da luz, sentia o silêncio sagrado do momento. No mistério da Paixão, ele caminhava ao lado de Cristo com o coração apertado. Não era apenas imaginar, era viver com o coração. Ele usava o que tinha, sua imaginação, seu silêncio interior, sua fé simples, e com isso fazia do terço uma experiência viva, não um ritual repetido. Ele nos ensina que a oração que toca o céu é aquela que parte de um coração que ama, que escuta, que contempla. Um coração que, mesmo no meio da rotina, se permite parar e estar presente diante de Deus. E Carlo também tinha uma prática que poucos conhecem. Ele oferecia cada terço por uma intenção muito específica. Não era algo genérico. Ele dizia o nome das pessoas. Pensava nas necessidades reais. Se era por um amigo doente, ele mencionava com fé. Se era por um colega distante da igreja, ele rezava com esperança. E o mais bonito, ele confiava plenamente que Maria escutava. Ele não duvidava. Ele entregava e esperava com o coração sereno. E talvez esse seja o maior segredo do terço de Carlo, a confiança. Ele rezava acreditando que Maria cuidaria de tudo. Ele não carregava ansiedade na oração. Ele entregava. E isso é algo que precisamos aprender. Rezar com confiança é deixar Deus agir. É parar de tentar controlar o tempo, o modo, o resultado. É apenas amar, confiar e esperar. E agora eu te pergunto, você gostaria de experimentar essa forma viva e transformadora de rezar o rosário? Está disposto a parar de rezar apenas com os lábios e começar a rezar com o coração, como Carlo fazia? Se sim, posso te mostrar os 5 passos simples que Carlo seguia e que podem mudar a sua forma de rezar para sempre. O primeiro princípio que Carlo vivia com profundidade era justamente esse: rezar com o coração inteiro. Ele não se contentava em repetir orações como se estivesse lendo uma lista de tarefas. Cada palavra era dita com amor. Carlo tinha consciência de que quando se reza, não se fala ao vento. Fala-se com Deus, com Nossa Senhora. Por isso, ele dizia: a oração é o fio direto com o céu, e quanto mais amor colocamos nela, mais clara fica a ligação.
Antes mesmo de começar o terço, ele parava por um instante e fazia uma breve oração. Maria, minha mãe, me ajuda a rezar com o coração. Que essa oração seja um presente para o seu filho. Essa atitude simples, quase invisível, fazia toda a diferença. Era como se Carlo abrisse a porta do coração para que Jesus entrasse. E você pode fazer o mesmo. Antes de iniciar seu terço, respire fundo, feche os olhos e diga em silêncio: Senhor, eu não quero apenas repetir palavras, quero estar contigo. Esse é o primeiro passo. Não importa se você sente ou não algo especial. O que importa é que você se coloque inteiro, mesmo que seja com fragilidade. O segundo princípio que Carlo nos ensina é a meditação profunda dos mistérios. Ele era apaixonado por Jesus Eucarístico e via o terço como um caminho para mergulhar mais fundo na vida dele. Quando meditava, ele não fazia isso como um teólogo, mas como um filho que ama. Ele se colocava dentro da cena, como quem vive cada detalhe. No nascimento de Jesus, ele imaginava o cheiro do feno, o frio da noite, a ternura de Maria segurando o menino. No Calvário, ele caminhava com Jesus, sentia o peso da cruz e oferecia suas pequenas dores como prova de amor. Essa forma de rezar não exige conhecimentos profundos, exige apenas disponibilidade interior. Quando você medita com o coração, cada mistério se torna uma ponte. Você não observa de longe, você entra, você sente. E quando isso acontece, o rosário deixa de ser uma repetição e se torna uma experiência viva, pessoal e real. O terceiro princípio vivido por Carlo era a atitude reverente e o ritmo respeitoso da oração. Mesmo jovem, ele entendia que não se fala com o céu de qualquer jeito. O modo como se reza revela o valor que se dá à oração. Por isso, ele rezava com calma, sem correr. Cada Ave Maria era pronunciada com clareza. Não havia pressa, nem distração. Ele gostava de rezar diante do Santíssimo ou diante de uma imagem de Nossa Senhora, criando um espaço de recolhimento, mesmo que fosse no quarto de casa. E essa reverência era visível. Ele fazia da oração um momento sagrado, mesmo no meio da rotina. Você também pode fazer isso. Encontre um lugar silencioso. Segure seu terço com carinho. Respire. Deixe que cada palavra tenha peso, sentido, presença. Lembre-se, não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Um rosário bem rezado, com devoção e entrega, tem mais valor do que dezenas repetidos sem atenção. O quarto princípio que Carlo praticava era a preparação do coração antes de rezar. Ele não começava apressado como quem pula direto no mistério. Ele preparava o solo. Era como quem limpa o campo antes de plantar. Ele fazia silêncio, pedia perdão pelos pecados e invocava o Espírito Santo. Dizia: Vem, Espírito Santo, reza em mim, me ensina a amar como Maria amou. Essa pequena preparação transformava tudo. Era como afinar o instrumento antes da melodia. Sem isso, a oração corre o risco de ser apenas som. Com isso, ela se torna música para o céu. E o quinto princípio, tão bonito e tão esquecido, era a oferta com intenção clara e fé confiante. Carlo não rezava o terço apenas por rezar. Ele colocava nomes, causas, desejos do coração. E o mais tocante, ele confiava que Maria estava escutando. Ele dizia: Maria é mais veloz que a internet. Ela recebe nossas orações e já leva direto a Jesus. Essa era sua forma de ver a fé, moderna, viva e completamente confiante. Você também pode fazer isso. Antes de iniciar, diga a sua intenção. Pode ser em voz alta ou em silêncio. Diga o nome daquela pessoa. Ofereça pelo seu lar, por sua saúde, pela paz no mundo, pela conversão de alguém. E confie. Não se trata de rezar para obter o que quer, mas de entregar com amor e deixar que Deus cuide do resto. E agora, com esses 5 princípios, imagine o que pode acontecer se você começar a rezar o terço assim, com o coração, com meditação, com reverência, com preparação e com intenção clara. Carlo não era um super-herói da fé. Ele era como eu e você, mas ele decidiu levar Deus a sério, decidiu rezar com verdade. E isso o levou ao céu. E aí você já tinha pensado que poderia estar rezando o rosário do jeito errado? Já sentiu que mesmo rezando, parecia que nada mudava? Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com você ou se conhece alguém que vive algo parecido. Vamos continuar. A jornada de Carlo Acutis com o rosário não foi marcada por visões extraordinárias ou milagres visíveis, mas sim por algo ainda mais poderoso, uma transformação
silenciosa, constante e profunda. O que pode acontecer com você se assumir o mesmo compromisso? Imagine a sua vida daqui a um mês. 30 dias em que você decidiu rezar apenas 1/3 por dia, mas rezado como Carlo fazia. Com o coração presente, com os olhos da alma voltados para os mistérios com reverência, com preparação e com intenção clara. Agora pense nas mudanças sutis, mas reais, que podem começar a surgir. Uma paz que antes não havia. Uma força interior para lidar com os desafios. Uma clareza nas decisões. Uma fé que antes era frágil, agora começa a ganhar raízes. Carlo dizia que a Eucaristia é a estrada para o céu e que o rosário é a corda que te puxa para mais perto de Deus. Isso não é poesia, é experiência. Ele viveu isso. E se um adolescente comum conseguiu transformar a própria alma e tocar o mundo inteiro com sua simplicidade, você também pode. Aos poucos, o terço deixa de ser um dever e se torna um desejo. Em vez de ser uma obrigação, passa a ser o momento mais esperado do dia. E você percebe que mesmo sem pedir milagres, eles começam a acontecer dentro de você. Uma ansiedade que antes te dominava começa a ceder espaço à serenidade. Um ressentimento antigo começa a perder força. Um medo que te paralisava já não tem mais tanta voz. E não é porque tudo se resolveu do lado de fora. É porque algo profundo começou a se ajeitar do lado de dentro. É isso que Carlo nos ensina. A oração muda primeiro o coração. E quando o coração muda, tudo ao redor também começa a mudar. Agora pense no impacto disso ao longo de imagine 365 terços rezados com verdade e com entrega. Não é a quantidade que impressiona, mas a profundidade de cada um. Pense na corrente de bênçãos que pode se formar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, em tudo o que você vive. E tudo isso começa com uma decisão simples: rezar como Carlo rezava. Por isso, hoje eu te convido a fazer um desafio. O mesmo que Carlo se impôs silenciosamente. Por 21 dias seguidos, reze 1/3 por dia, mas com os 5 princípios que ele viveu. Por que 21 dias? Porque, como ensinam psicólogos e santos, esse é o tempo necessário para criar um novo hábito. E esse não será apenas um hábito espiritual. Será o início de uma nova forma de viver a fé. Você pode estar pensando, mas eu já rezo o terço todo dia. Ótimo. Então agora é hora de mudar o jeito de rezar. Vá mais fundo. Reze menos com os lábios e mais com o coração. Menos no automático e mais na presença. Menos por obrigação e mais por amor. E se você ainda não tem o costume, não se preocupe. Comece com um mistério por dia. Comece com o que conseguir, mas comece com verdade. E você verá como Deus age onde encontra sinceridade. Carlo viveu apenas 15 anos, mas deixou uma marca que gerações inteiras seguem descobrindo. E não foi por grandes discursos, foi pela coerência entre o que rezava e o que vivia. Ele dizia: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Não reze como uma cópia. Reze como um filho de Deus, com a sua voz, com a sua história, com o seu amor. Se você deseja assumir esse desafio inspirado em Carlo Acutis, escreva nos comentários: eu aceito o desafio de Carlo. Isso não é só uma frase, é uma escolha, é um gesto de fé. E saiba, o céu inteiro se alegra quando alguém decide rezar com o coração. E agora, eu te deixo com as palavras que Carlo escreveu poucos dias antes de partir deste mundo. Fico feliz em morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar nenhum minuto dela em coisas que não agradam a Deus. Que você também viva assim. Que cada terço seja um passo na estrada do céu. Que Maria te pegue pela mão. E que, como Carlo, você descubra que a verdadeira alegria está em colocar Deus em primeiro lugar.